Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica. Capítulo 2, exercício número 21. Vamos ao enunciado. Sabendo que os vetores A, B e C são L e I, determine o menor m tal que U igual a mais B mais C, V igual a 4A mais MB mais C e W igual a B mais MC sejam LD. Com esse M, escreva T igual a menos B menos C como combinação linear de U, V e W. Bom, temos aí que primeiramente descobrir o valor de M, né? O menor valor de M. Onde está o M? O M está aqui multiplicando esse vetor B, que faz parte de V, e está aqui multiplicando esse C. Quais condições a gente tem aí? A gente tem que A, B e C, eles são LI, linearmente independentes, e a gente quer aí achar o valor de M tal que o vetor U, o V e o W sejam LD. Então a gente tem a condição que U, V e W, o conjunto entre eles, vão ser LD, ou seja, linearmente dependente. Se são linearmente dependentes, significa que eu posso escrever U, por exemplo, como combinação linear dos outros dois. Então, eu vou escrever U igual a um alfa que multiplica o vetor V mais um beta que multiplica o vetor W. Então, se eles são LD, eu posso escrever essa combinação linear. Vou substituir, então, reescrever o vetor U em função de A, B e C. Então, o vetor U é dado por A mais B mais C. Então, temos aí A mais B mais C. Isso é igual a alfa que multiplica o vetor V. O vetor V é dado por 4A mais MB mais C. Então, 4A mais MB mais C. Mais beta que multiplica o vetor W, que é mais B mais MC. Mais B mais MC. Agora eu vou reescrever aqui desse lado, o vetor permanece A mais B e mais C. E aqui desse lado eu vou colocar o vetor A em evidência. O que eu tenho de A na equação? Eu tenho esse 4 que multiplica o alfa. 4 alfa. Tenho mais A na equação? Não tem. Fecha. Mais B. Colocar o B em evidência. O que eu tenho de B? Eu tenho alfa que multiplica o M. Então, alfa M. E tenho esse beta aqui. Então, mais beta. E vou colocar o vetor C em evidência aqui, né? Então, a gente tem o alfa que multiplica aqui o C. Então, mais alfa. E aqui eu tenho o beta que multiplica o M. Então, mais beta M. Então, a gente pode escrever a igualdade aqui, né? Para cada vetor, ó, aqui desse lado a gente tem 1. Então, a gente pode escrever 1 igual ao que tem de A desse lado, 4 alfa. Aí, desse lado a gente tem 1B, 1 igual. Desse lado a gente tem alfa M mais beta. Desse lado a gente tem 1C, que é igual, desse lado, alfa mais beta M. Então, temos 3 equações aí, tá? E 3 incógnitas. Dessa primeira equação, a gente pode escrever o alfa como sendo igual a 1/4. Aí, dessa equação aqui, né, a gente pode escrever, então, que 1 é igual, o alfa é igual a 1/4. Então, fica M sobre 4 mais beta. Dessa equação, podemos escrever 1 sobre o alfa, que é 1/4, mais beta vezes M. Então, escolhemos uma das equações aí para isolar
o beta, o m, tá? Dessa equação aqui a gente pode escrever ainda 1 como menos 1/4 igual a beta m, para facilitar. 1 menos 1/4 é 3/4 igual a beta, igual a beta vezes m. Então, dessa equação aqui, né, escolhe um para isolar. A gente pode escolher o beta, porque o objetivo é achar o m. Então, beta é igual a 3 sobre 4m. Isolou o beta, substitui na equação que não utilizamos, aqui na segunda equação. Então, a gente pode escrever 1 igual a m sobre 4 mais o beta, e o beta vale 3 sobre 4m, tá? Então a gente tem aí, tira o mínimo múltiplo comum aqui entre os dois termos, que dá 4m, divide aqui por 4 dá m, vezes m dá m quadrado, divide por 4m dá 1, vezes 3 dá mais 3. Multiplica esse 4m ali por 1, a gente tem 4m igual a m quadrado mais 3, ou escrevendo m quadrado, passa 4m para o outro lado, menos 4m, mais 3, igual a zero. Uma equação do segundo grau, a gente resolve aí para achar os valores de m. Então, a gente calcula delta, que é igual a b ao quadrado, o b vale menos 4, então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, o a vale 1, vezes o valor de c vale mais 3. Então, temos aí 16 menos 12, delta igual a 4. Então, os valores de m vai ser menos o b vale menos 4, mais ou menos a raiz de delta, delta vale 4, dividido por 2 vezes o a vale 1. Então, temos aí m1 igual, aqui menos com menos dá mais, então 4. Pegar a raiz positiva, então 4 mais 2, que é a raiz quadrada de 4, dividido por 2, então a gente tem 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. E um m2, que vai ser o 4, pega a raiz, a parte negativa da raiz, menos 2, dividido por 2. 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Portanto, o menor m que a gente vai ter é m igual a 1. Entre 1 e 3, a gente tem o menor, né? Aí é 1. Então, encontramos aí o valor de m. E depois, com esse m, ele quer escrever esse t aqui, né? Ou seja, como combinação linear de u, v e w. Então, eu quero pegar e escrever um vetor t como sendo um alfa de u mais um beta de v mais um gama de w. É isso que eu quero escrever, esse é meu objetivo. Então, eu preciso achar alfa, beta e gama para conseguir fazer essa condição. Então, eu pego aqui, qual é a condição de t? T é dado por a menos b menos c, igual alfa vezes u. Quem é o u? O u é dado por a mais b mais c. A mais b mais c, mais beta vezes o v. O v é dado por 4a mais mb, o m é 1, então fica mais b mais c, mais o gama, que multiplica o vetor w, que é mais b mais mc, e o m é 1, então fica mais c. Então, desse lado a gente tem a menos b menos c. Aí, colocando aqui o a em evidência, a gente vai ter um alfa aqui. Aí, que desse termo a gente tem 4 beta, mais 4 beta. Desse termo não tem a. Aí, coloco o b em evidência aqui. A gente tem nesse primeiro termo um alfa. Nesse segundo termo a gente tem mais beta.
nesse último termo aqui, a gente tem mais gama. Coloco o C em evidência. Nesse primeiro termo a gente tem mais alfa. Nesse segundo termo a gente tem mais beta. Aqui. E nesse último termo a gente tem mais gama. Então podemos escrever aí uma equação para A, né? Fica 1 aqui desse lado, igual desse lado a gente tem alfa mais 4 beta. Aí desse lado aqui, B, menos 1 igual desse lado alfa mais beta mais gama. Desse lado C, menos 1 aqui, igual desse lado alfa mais beta mais gama. Aí temos aí duas equações iguais, então a gente simplifica e tira uma equação. Ficamos com duas equações e três incógnitas. Então temos aí infinitas soluções, tá? Então, para escrever como combinação linear, vão ser infinitas soluções. Então a gente escolhe uma variável aí para nomear ela. Para deixar a resposta igual do livro, eu vou escolher que beta é igual a beta, tá? Então a gente pode aqui dessa equação achar o alfa em função de beta. Vai ficar 1 menos 4 beta. E dessa equação achar o gama. Vamos ter aí gama como sendo menos 1, que está aqui. Aí menos, o alfa vai para lá como menos alfa, que é 1 menos 4 beta. E o beta passa para lá como menos beta. Então a gente vai ter que gama é igual menos 1 com menos 1, menos 2. Aqui menos com menos dá mais, 4 beta menos beta, mais 3 beta. Então a gente pode escrever aí o T como infinitas soluções, né, de resposta. O alfa vale 1 menos 4 beta, que multiplica o vetor U, mais o beta vale o próprio beta, que multiplica o vetor V, mais o gama, que vale menos 2, mais 3 beta, que multiplica aí o vetor W, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, fazer beta igual a zero, esse termo zero, né? Colocando aí um exemplo, por exemplo, se beta for igual a zero, a gente tem que o T vai ser igual a esse termo zero. Então, vai ficar T igual a U. Esse termo aqui zero, esse termo zero, menos 2W, tá? Por exemplo. Então, de forma genérica, que é a resposta que o livro dá, é esse aqui. E para qualquer valor de beta, a gente tem aí infinitas soluções para escrever o T. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês aí em um próximo exercício. Até mais!